sonhos de primeiro beijo que ainda estão guardados como presentes embrulhados esperando a hora certa. E você, com toda a sua bagagem de homem maduro, com as marcas que o casamento longo, as noites de insônia pensando no que falta, as vezes em que você se perguntou se ainda é capaz de despertar desejo de verdade, pode ser exatamente o homem que eu esperei sem saber o nome. Sua experiência não me assusta, me tranquiliza. Você já sabe que pressa estraga tudo, que a primeira vez de uma mulher merece cuidado, que um corpo virgem precisa de paciência e de palavras sussurradas no escuro para não virar medo, que o prazer verdadeiro nasce devagar, que o olhar demorado vale mais que qualquer gesto apressado. Eu não tenho cicatrizes emocionais para te oferecer em troca, não tenho histórico de decepções para te contar, não tenho comparação com ex-namorados que você teria que superar. O que eu tenho é espaço vazio dentro de mim, um espaço que nunca foi ocupado por ninguém, e que pode ser preenchido exatamente pela sua calma de homem que já viveu muito, pela sua mão que sabe onde tocar sem machucar, pela sua voz que já aprendeu a dizer relaxa, eu cuido de você e realmente cumprir. Enquanto isso, minha total falta de experiência te devolve algo que o casamento talvez tenha adormecido em você há anos. A sensação de ser o primeiro, de ser o único, de ser o homem que desperta. Uma mulher inteira pela primeira vez. Você vai sentir o tremor das minhas mãos quando eu te tocar pela primeira vez, vai ouvir o suspiro que escapa sem eu conseguir controlar, vai ver meus olhos se fecharem de vergonha e prazer ao mesmo tempo, vai perceber que cada gemido meu é novo, cada reação é descoberta, cada momento é território virgem que você está desbravando. E isso, homem de 40 e poucos, não tem preço. É o tipo de poder e de ternura que renova um homem por dentro, que faz ele se lembrar de quem era antes da rotina engolir tudo. Eu não vou te cobrar explicações de onde você esteve. Não vou perguntar sobre sua esposa nem sobre seus filhos. Não vou exigir que você mude de vida nem que escolha entre nós dois. Eu entendo que você tem uma casa, uma família, uma história que não pode ser apagada. O que eu quero é ser o seu refúgio paralelo, o lugar onde você pode chegar sem máscara, onde pode ser desejado como homem, não como provedor ou como pai ou como marido responsável. Quero ser a pausa que te faz respirar fundo, a mulher que te olha como se você fosse o centro do universo, a pessoa que te faz sentir jovem e forte e necessário de um jeito que ninguém mais consegue. Pensa comigo. Quantas noites você já deitou ao lado dela e sentiu falta de um toque que não vem mais? Quantas vezes você já se perguntou se ainda é capaz de fazer uma mulher tremer só com o olhar? Quantas vezes você já sentiu que o desejo virou obrigação e que falta alguém que te veja como homem de carne e osso, com fome, com vontade, com tesão de verdade? Pois eu vejo você assim. E posso ser a prova viva de que ainda dá tempo, de que um homem maduro e uma mulher de 30 intocada podem criar algo que respira, que pulsa, que cura as feridas que o tempo abriu em vocês dois sem precisar destruir nada. Se você chegou até aqui lendo e sentiu aquele frio na barriga misturado com culpa e excitação, saiba que isso não é coincidência. É o seu corpo te lembrando que ele ainda está vivo, que ele ainda quer, que ele ainda pode. Eu estou aqui, 30 anos, nunca namorei, corpo virgem, coração aberto, esperando exatamente por alguém como você, experiente o suficiente para me proteger, maduro o suficiente para não me apressar, humano o suficiente para entender que isso pode ser discreto, pode ser intenso, pode ser real sem ser destruidor. Então não se convença de que é errado demais ou já passou da hora. Manda aquele oi que parece casual, mas que carrega todo o peso da sua intenção. Me conta quem você é quando ninguém está olhando. Me deixa te conhecer aos poucos, no seu tempo, no meu tempo. Porque talvez eu seja exatamente o que sua alma cansada estava pedindo em silêncio há tanto tempo. Uma mulher que nunca foi de ninguém,
que guardou tudo para ser de alguém como você, e que acredita, com toda a ingenuidade de quem nunca sofreu por amor, que isso pode dar certo, pode ser bonito, pode te fazer acordar de manhã com um sorriso que você nem lembrava que ainda tinha. Dinheiro para comprar atenção, você aprende a oferecer escuta verdadeira. Quando você passa a vida sendo preterido, você desenvolve uma sensibilidade para perceber o outro em camadas que ninguém mais percebe, e é essa sensibilidade, essa profundidade forjada na dor, que vai ser a base de um amor que não é sobre aparências ou posses, mas sobre reconhecimento de alma, sobre dois corações que se encontram não pelo brilho superficial, mas pela frequência que emitem no escuro. E eu quero que você saiba que essa mulher que hoje fala com você, que um dia foi tão invisível que duvidava da própria existência, descobriu que a maior beleza está na autenticidade de quem não precisa fingir ser o que não é. E a maior riqueza está na capacidade de compartilhar o pouco que se tem com generosidade genuína. E quando você entende isso, quando você para de se medir pelas réguas que o mundo usa, você se liberta de um peso que nem sabia que carregava, e é dessa liberdade que nasce a possibilidade de um encontro real, não entre duas pessoas perfeitas, mas entre dois seres humanos que se aceitam em suas imperfeições e escolhem caminhar juntos apesar delas, ou talvez exatamente por causa delas, porque são as cicatrizes que nos tornam interessantes. São as histórias de superação que nos dão textura. É a bagagem da dor que nos ensina a valorizar cada momento de alegria como o presente precioso que ele é. E eu estou aqui, depois de uma vida inteira de espera, para te dizer que a tristeza que você carrega não é um fardo eterno, é um estágio, uma fase que vai passar e dar lugar a uma capacidade de amar que você nem imagina que existe dentro de você. Uma capacidade que foi cultivada exatamente nos dias mais escuros, quando você achava que ninguém via, que ninguém se importava, que sua existência era irrelevante, porque era nesses dias que seu coração estava sendo preparado para reconhecer, quando finalmente encontrasse, a pessoa que também sabe o valor do amor porque também passou pelo deserto. E esse encontro não será uma explosão de fogos de artifício. Será um reconhecimento silencioso, um olhar que diz eu sei o que você passou, um toque que comunica você não está mais sozinho. E a partir daí, cada dia será uma redescoberta. Cada gesto será uma celebração. Cada momento junto será a prova viva de que a espera valeu a pena. Não porque o amor chegou, mas porque você se tornou alguém capaz de vivê-lo em toda a sua profundidade. E essa transformação, meu amigo, esse processo de se tornar digno do amor que você sempre quis, é a maior vitória que um ser humano pode alcançar, maior que qualquer conquista material, maior que qualquer reconhecimento externo, maior que qualquer padrão de beleza imposto, porque é a vitória sobre a própria desesperança. É o triunfo da persistência sobre o abandono, é a prova de que a vida, mesmo quando parece conspirar contra, está na verdade nos preparando para o que realmente importa. Comer para malhar.